A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 82 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje é do capítulo de número 20 do livro de Juízes até o capítulo de número 21, amém? Estamos encerrando hoje nessa leitura desse livro, do livro de Juízes, e essa é a nossa última porção desse livro. Se você ainda não fez a sua leitura, separe um tempo aí e se dedique a ela, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 21 e o verso 25, tá bom? Espero que você separe um tempinho para você se dedicar nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Amém? Bom, amados, nós vimos ontem que o povo de Gibeá, que estava entre a tribo dos benjamitas, eles não agiram muito prudentemente, com o levita e com a sua concubina. E nós vimos também que o ancião que habitava ali na cidade já conhecia a fama dos gibeonitas. E é interessante que, se ele conhecia a fama, isso significa que aquele tipo de comportamento de querer ter uma relação íntima com um homem era comum entre eles, O que também não inocenta a postura do levita, de colocar ali a sua concubina para fora da casa e permitir que ela fosse abusada até pela manhã, Texto assim extremamente cruel, na verdade, Então o que vai acontecer? Esse levita vai pegar agora a sua esposa, que está morta, e vai cortar ela em 12 pedaços e vai distribuir ela pelas tribos de Israel. Então ele vai mandar um pedaço para cada tribo, para que todo mundo saiba o que estava acontecendo na tribo de Benjamim, E quando, irmãos, cada tribo recebe aí a informação e o pedaço do corpo da concubina desse levita, a revolta que existe em Israel é muito grande. Todo o povo fica extremamente furioso, Todo o povo ali decide se reunir para poder decidir o que se vai fazer com o povo de Gibeá e com a tribo de Benjamim. Então todo Israel é convocado para se reunir, eles se reúnem e a decisão que eles têm é de todo mundo subir contra Gibeá. E eles, chegando até a tribo de Benjamim, eles pedem para que os benjamitas entreguem a tribo de Gibeá, e eles não entregam. E então nós vamos ter aqui uma guerra civil, Isso é muito interessante porque, se você prestar atenção, a corrupção espiritual leva o homem à corrupção moral, E é interessante que, assim, o povo de Israel deveria estar fazendo guerra contra os inimigos deles, contra os povos de Canaã. Mas agora, corrompidos espiritualmente, eles estão fazendo guerra entre si mesmos. Eles estão lutando uns contra os outros. E isso é o que acontece muitas das vezes entre nós mesmos cristãos. Quando nós temos a nossa visão espiritual corrompida, a nossa visão de adoração corrompida, quando nós temos o ensino da palavra deturpado, nós vemos homens guerreando contra homens. Nós vemos cristãos guerreando contra cristãos. Nós vemos pessoas orando para que Deus castigue os seus próprios irmãos. Eu não consigo entender isso, E nós vemos pessoas que acabam pegando mágoa, ódio, de pessoas que tomam do mesmo cálice da bênção, que comem do mesmo pão da comunhão todos os meses, Isso porque nós temos tido muitas das vezes uma cultura religiosa corrompida, assim como este povo teve. Então as tribos de Israel vão se reunir
e eles vão pedir aos benjamitas que entregue o povo de Gibeá, e eles não vão entregar. E o que vai acontecer agora? A guerra entre Israel, né? Os filhos de Israel, eles tentam 3 investidas contra os benjamitas e o povo de Gibeá, e pelo que nós podemos perceber, as primeiras vezes eles foram derrotados. E então eles vão fazer agora, para vencer os seus irmãos, o que muitas das vezes eles não faziam para vencer os seus inimigos. Eles procuram a Arca da Aliança, eles jejuam, eles oram e se consagram para derrotar os seus irmãos. Então eles vão, organizam uma emboscada, enquanto o povo de Gibeá sai da cidade, Israel entra na cidade, atraindo eles para fora, ateia fogo na cidade e derrota o povo de Gibeá. É interessante que agora, quando nós entramos lá no capítulo 21, os benjamitas, eles vão estar praticamente sem povo. E o povo de Israel, que matou os seus próprios irmãos, agora vai lamentar a morte dos seus irmãos, agora vai chorar, vai prantear ali a morte dos seus próprios irmãos. E eles reconhecem que o que eles fizeram, eles não deveriam ter feito, porque todos são irmãos e eles não deveriam ter extinguido uma tribo. Eles praticamente acabaram com a tribo de Benjamim. Então o que eles vão fazer agora? Eles vão se organizar, vai observar qual das cidades que não subiram para a guerra quando foram convocados, e dessas cidades eles vão tomar mulheres para os filhos de Benjamim, né? E da mesma sorte também depois eles vão até Siló e ordenam ali uma maneira saudável, entre aspas, de se roubar as filhas de Siló, as virgens, né? Para também se casarem ali com os moços de Benjamim. Amém? E o livro vai terminar dizendo a mesma coisa que nós vimos nos capítulos anteriores. E diz assim: e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. A primeira coisa que Deus quer falar conosco é que uma falta de liderança saudável vai levar a gente a uma decadência, primeiro espiritual e depois uma decadência moral. Muitas das vezes essa decadência moral pode acontecer primeiro, mas geralmente a ausência de uma rotina espiritual vai levar você a uma decadência moral. Outra coisa interessante, a liderança de um povo, a liderança de um país, ela vai ser responsável de levantar regras, normas, leis, preceitos. E diferente do que muitas pessoas pensam, a maioria das regras, das leis e das normas, elas servem justamente para que o que aconteceu aqui em Israel não aconteça. O que, pastor? Para que eles não perdessem o foco do que realmente era importante para eles, que seria a devoção a Deus, e para que, sendo devoto a Deus, eles não entrassem em guerras que Deus não queria que eles entrassem, né? Nós vamos ver aí também que a ausência do rei vai ter ausência de leis, e a ausência de leis vai dar ao homem o direito do achismo, certo? Quantas pessoas hoje nós perguntamos algo para ela a respeito do que Deus faz ou deixa de fazer, e a maioria das vezes a resposta é: eu acho que. Então nós estamos muito cheios de achismo. Cada um de nós quer servir a Deus do seu jeito, cada um de nós quer cultuar a Deus do seu jeito, quer constituir uma família de acordo com os seus próprios preceitos, cada um de nós quer pregar, cantar e etc., de acordo com os seus próprios preceitos. Isso é um problema, porque isso tem mostrado que cada vez menos nós estamos menos submetidos às leis e às normas da palavra de Deus. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa devoção deveria ser pautada nas regras que a Bíblia tem para nós. Lógico que algumas realmente não são válidas para nós hoje mais. Nós aprenderemos um pouco mais sobre isso no Novo Testamento. Mas a grande maioria das normas e das regras que Deus estabeleceu é para a nossa própria segurança, é para a nossa própria proteção. Mas hoje, quando nós falamos sobre normas, sobre regras, sobre leis, as pessoas automaticamente pensam que a sua liderança
está querendo dominar a sua vida, está querendo inibir ela de fazer coisas, quando na verdade tudo que Deus está fazendo é nos proteger para que nós não venhamos terminar como Israel terminou o livro dos Juízes. Amém? Que nessa manhã o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê sensibilidade, para que nós venhamos ter o zelo que o povo de Israel não teve nesse tempo. Que nós venhamos guardar o nosso coração e dentro do nosso coração guardar a lei de Deus, como diz o Salmo 119. Amém? Josué não estava presente, não tinha um líder presente. Se levantaram juízes, mas aparentemente todos eles falharam. Que no nosso tempo não seja assim. Amém? Que nós venhamos ter lideranças saudáveis e mesmo sem lideranças saudáveis, que nós venhamos buscar os padrões da palavra de Deus para termos a nossa vida digna e aceitável diante do Senhor. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa manhã, Senhor, nós queremos te dar glórias, queremos te dar louvores e queremos te dar honras, porque reconhecemos, entendemos e cremos que o Senhor é digno de tudo, digno de todo louvor e digno de toda honra. Senhor, nessa manhã nós vimos como um Israel que vinha vitorioso no livro de Josué, entra no livro de Juízes e termina este livro com muitas e muitas derrotas, com muitas e muitas perdas. Senhor, ó Pai, ao ponto de uma tribo ser extinguida do meio do teu povo. Senhor, ó Pai, sofrimentos como esses, perdas como estas, angústias como estas, não estão pautados no teu coração, não é desejo do Senhor que os homens padeçam. Porém, a nossa corrupção, a nossa decadência moral e espiritual vai nos levar, Senhor, ó Pai, a conflitos internos que são desnecessários. Quantas vezes guerreamos dentro da nossa própria casa, quantas vezes guerreamos dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria igreja, da nossa própria comunidade, Senhor, ó Pai, porque estamos com uma religião distorcida, estamos vivendo, Senhor, ó Pai, muitas das vezes, uma devoção distorcida. Que o Senhor hoje venha cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que ao invés de divisões e guerras internas, nós venhamos viver restaurações, comunhões e transformações para a glória do teu nome. Abençoa a mim, abençoa os teus filhos, esteja conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Nós vamos estudar a Bíblia inteira esse ano. Amém? E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, você receberá um vídeo devocional e uma oração pela tua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe e uma ótima sexta-feira.